amados, paz e graça, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elizabeth Viegas, eu sou angolana, vivo atualmente no Reino Unido, na Inglaterra. Como vocês viram, né, nesse vídeo, eu vou falar sobre um tema sensível, que é vencendo o luto e o desânimo. Então eu vou fazer os possíveis de resumir para o vídeo não ficar muito longo, né? É o seguinte, meus pais tiveram 7 filhos. Dos 7 filhos, 5 meninas e 2 rapazes. E há 5 meninas e 2 rapazes. E eles nos criaram com muito amor, muitas dificuldades. Para quem é angolana, quase todas as pessoas que têm quase a mesma faixa etária que eu, sabe? O sofrimento, né, da Angola, de criar os filhos naquele tempo da guerra e tudo mais, mas graças a Deus conseguiram nos passar uma boa educação, bons exemplos, princípios, virtudes, e eles primavam mais por principalmente fazer com que os filhos sigam o caminho de Deus, né? E independência emocional e financeira. Nossos pais sempre quiseram que nós nos formássemos, que tivéssemos as nossas profissões e que fôssemos, principalmente conosco mulheres, que fôssemos mulheres independentes. Principalmente também a minha mãe, ela não teve a oportunidade de se formar, mas ela batalhou muito para que todas nós nos formássemos, e nós conseguimos nos formar todas, cada uma tem a sua profissão, e isso também é um orgulho para eles, né? Graças a Deus. Então, para falar, a minha irmã, em 2014 perdi uma irmã, né? Perdi uma irmã, na altura ela tinha 17 anos, foi diagnosticada com um câncer no sangue que é chamado de leucemia. Em Angola não conseguiam, não descobriam, não deram diagnóstico, meus pais fizeram de tudo, ela ficou internada há muito tempo, davam medicação que não tinha nada a ver. E meus pais fizeram de tudo, batalharam para conseguir viajar com ela, viajaram com ela. Lá onde foram, descobriram que ela estava com leucemia e já estava numa fase muito avançada, e que a única solução era se fazer um transplante de medula. Só que na altura em que eles estavam lá, o dinheiro não era suficiente para fazer já todos os procedimentos. Então tiveram que regressar para Angola. Regressaram para Angola para pedir algumas ajudas, pediu-se ajudas, mas não foi a tempo, as ajudas também não chegaram a tempo. Depois ela deu mais uma crise, foi internada e acabou por falecer. Me lembro como se fosse hoje. Foi em abril, dia 5 de abril de 2014, ela acabou por falecer. Então daí para cá foi aquele momento de tristeza, de dor. Daí conseguimos nos restaurar e fomos andando, né? A vida continua. Fomos indo. A outra minha irmã que ela puxou, né? A caçula. Depois, quando eu tiver a editar o vídeo, vou fazer os possíveis de passar algumas fotografias. A caçula das meninas, né? Ela era a caçula das meninas, a que morreu já o ano passado. Vou começar já a falar sobre ela. Chamava-se Ana. E em 2020, ela também formou-se, ela era já enfermeira, a minha irmã que morreu no ano passado. Fez um ensino médio técnico de enfermagem. Depois de terminar o curso, concorreu para o concurso público, conseguiu entrar para trabalhar num dos hospitais municipais de Luanda. E lá ela começou a trabalhar. Teve uma trajetória muito linda, uma menina muito especial, sorridente, obediente, uma menina temente a Deus. Era levita, ela era líder do louvor e adoração na igreja. E é uma menina bonita, alegre, sorridente, trabalhadora, que tinha zelo pelas coisas de Deus, temente a Deus. E lá fomos, né? Em 2020 ela foi... Fizeram-lhe a apresentação, antes até de começar a pandemia, em janeiro. Fizeram a apresentação de noivado, correu tudo lindamente, foi uma coisa muito bonita.
E aí depois no final de 2020, ela começou a sentir umas dores de cabeça, né? Começou a sentir dor de cabeça, mas ela achava às vezes que era normal, era por causa de fazer banco no hospital e tudo mais, mas na verdade não era bem isso. E ela lá foi fazendo os seus exames, lá mesmo no hospital onde ela trabalhava, fazia os exames. Fazia até exames, alguns exames mais profundos, mas tudo só acusava paludismo e febre tifoide. Fazia medicação, mas não passava, nada passava. E aí, em 2021, depois da apresentação, em 2021 marcou-se a data do casamento e, por incrível que pareça, foi também a data que ela faleceu. E ela, então, com essas dores de cabeça toda, fazia vários exames, nada, não acusava nada. Até que uma vez ela ficou de cama, ficou grave, ficou de cama, foi, levaram-lhe ao hospital, depois disseram que ela tinha que fazer outros exames, tinha que fazer uma ressonância magnética para saber o que estava no cérebro dela. E aí descobriram que era também um câncer que ela tinha no cérebro, né, e que já estava muito avançado e que tinham que operar de emergência. Tinham que operar de emergência. Me lembro que ela entrou no hospital numa sexta-feira. Num sábado, acredito que foi num sábado. Entrou no hospital no sábado. Fizeram a ressonância, disseram que tinha que se operar de emergência, pediram doadores de sangue. Eu fui lhe visitar no hospital numa segunda-feira, ainda conversamos. Ela estava bonita, nem tinha assim um aspecto. No dia em que eu fui lhe visitar no hospital, ela estava bonita, não tinha aspecto de doente, parecia que ela. Nós tínhamos muita fé que ela ia melhorar, que ela ia sair dessa, que Deus ia operar um milagre. Tínhamos mesmo muita fé. E ela era uma menina que estava sempre com a sua Bíblia, apesar de tudo, ela estava sempre com a Bíblia dela, porque o tumor estava a lhe afetar, ela já nem ouvia muito bem. Para você falar com ela, tinhas que chegar muito perto ou falar com gestos. Já não estava a ouvir bem, onde ela estava já embaçada, mas ela sempre com a Bíblia dela na mão, orava muito. E eu fui lhe visitar numa segunda-feira, fizeram mais vários exames. Nesse dia ainda conversamos, lhe dei beijo. Eu ainda lhe disse, tens que sair já daqui logo, para continuarmos com os preparativos do casamento. Os preparativos do casamento aí, os enxovais, ela já tinha muito enxoval, como era uma menina que trabalhava, comprou já o seu enxoval, já tinha fogão, tinha 2 botijas, tudo para a cozinha ela já tinha lençóis, cortinas, muita coisa para casa, ela já tinha o enxoval, tudo, quase tudo preparado, tinham já colchão também, quase tudo preparado. Lá ela foi no hospital, eu fui lhe ver numa segunda-feira, depois fizeram mais alguns exames e daí disseram que tinha que ser operada de emergência. Na terça-feira à noite, levaram-lhe para o bloco, fizeram lá a operação e ela entrou em coma, estava a usar já fraldas descartáveis, entrou em coma e praticamente já não acordou, desde o momento que foi operada, não acordou mais. E na sexta-feira, que foi um dia 20 de março, avisaram que, sexta-feira de manhã já, avisaram que ela acabou por falecer. E foi um momento muito triste, muito triste, porque nós tínhamos muita fé que ela ia melhorar, que ela ia sair dessa. Muita gente a orar por ela, pessoas praticamente de várias partes do mundo a orarem. Nós criamos grupos, mandei mensagem para muitas pessoas, para muitos pastores, missionários que eu conhecia, que estavam fora, que tinham as suas igrejas. Eu pedia sempre oração, orem pela minha irmã, está nessa situação. Eu também era líder
de um grupo de mulheres na nossa igreja. Então todos os nossos programas só estavam voltados para orar a favor da saúde dela. Oramos muito. O noivo dela também cantava com ele, os dois eram levitas. Também um moço temente a Deus, agora foi consagrado a pastor, graças a Deus. Também orava muito, muito, muito. Todos nós oramos muito, mas Deus disse não. Deus disse não. E no dia 20 ela partiu. Né? Não sabemos se realmente foi no dia 20 ou se foi antes, mas a notícia nos foi dada no dia 20, porque ela aí já sabem, né? Momento de muita tristeza, muita dor. Passamos por mais uma perca, mais uma batalha perdida. Não foi nada fácil, não foi nada fácil. Principalmente porque foi no mesmo ano que ela ia se casar. Todo mundo estava expectante para esse casamento, a família toda, e ela era o xodó da nossa casa, era o nosso orgulho, né? Uma menina obediente, a nossa caçula se formou, já trabalhava, era o nosso orgulho de casa, a tia, a titi dos sobrinhos dela, a tia querida, que cuidava dos sobrinhos. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, muito choro. Meus pais, principalmente a minha mãe, passou por muitas dificuldades, muitas fases. O noivo dela, enfim, foi um momento muito, muito, muito doloroso. Mas, graças a Deus, dia após dia, Deus tem nos fortificado. Mas eu não vou mentir para vocês aqui que eu não... No momento em que recebi a notícia, eu murmurei muito, fiz muitas perguntas para Deus. Perguntei a Deus por que permitiste isso, por que se ela te servia, os meus pais te servem. E o mais engraçado é que os meus pais são bispos, né? Meus pais são bispos e várias vezes Deus já usou meu pai já usou o dom da cura no meu pai para curar várias pessoas, porque o meu pai, ele às vezes dizia que teve uma revelação que Deus lhe pediu para ir para os hospitais, ia nos hospitais orar, muitas pessoas saíam curadas, inclusive na minha família, antes até de acontecer isso que aconteceu com a minha irmã, o meu tio estava doente, muito, muito doente, e na casa dele não tinha condições dele ficar. O meu pai foi lhe buscar, levou-lhes para a casa dos meus pais, ele ficou lá. Meu pai orava com ele, fazia uma medicação, ele levavam para o hospital, orava com ele saiu de lá curado, saiu de lá bom, muitas coisas. Meu pai já teve pessoas na igreja que tiveram tala, ele orava e curava. Então, nós pensamos, Deus vai operar, dessa vez também vai operar. Ele já usou meu pai para operar, já usou o dom da cura no meu pai para operar vários milagres. Então, Deus vai operar também, vai operar. Tínhamos tanta esperança. Mas isso não aconteceu conosco, né? Deus quis assim. E aí, eu quando me apercebi disso, eu disse, mas Deus, por quê? Eu blasfemei, eu perdi a minha fé. Perdi a fé mesmo. Eu disse, eu já não acredito mais em Deus. Eu perco a minha fé agora. Deus, por quê? Por que permitiste isso? Por quê? Porque a minha irmã, o maior sonho dela mesmo era casar. Ela se sentia que aquela já era a altura. Ela na altura tinha 23 anos. Ela sentia que aquela já era um momento. E era mesmo o momento, já estava a se formar. Ela estava também na faculdade e já estava a trabalhar na função pública, que é o sonho de quase todos os jovens angolanos, entrar na função pública. Ela conseguiu com muita facilidade, né? Entrou e já estava mesmo no momento. E aí eu fiquei, Deus, por que permitiste isso? Por que permitiste? Minha irmã te servia, era zelosa contigo. Eu ainda recitei o meu versículo favorito da Bíblia. Todas as coisas cooperam, Senhor, se todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Por que que permitiste isso? Se nós te amamos, Senhor, nós te buscamos em espírito e em verdade, meu Deus, onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos? Lá eu fiquei, Deus, eu já não acredito mais em Ti, eu já não tenho mais fé em Ti. Chorei muito, eu não conseguia dormir às vezes. Enfim, não foi fácil. Foi um momento muito difícil, principalmente porque o meu marido também não estava lá. Meu marido já estava cá na Inglaterra e ele não poderia ir, não poderia sair para ir. Estava muito complicado, estava muito difícil. Minha mãe também. Minha mãe estava. Só Deus, meu pai. Não foi fácil, foi difícil. Então lá ficamos, as minhas tias ficaram conosco um mês. Foi muito bom elas estarem conosco, mas depois disso elas tinham também as suas casas, né? E tinham que ir para as suas casas. E eu tava na casa dos meus pais, porque quando meu marido veio para cá eu fiquei na casa dos meus pais. E aí lá chegou o dia que elas tinham que ir embora. No mesmo dia a minha vontade era dizer para elas não irem, porque sabia que não ia ser fácil. Lá eu fiquei com meus pais, eu já não ia à igreja, os irmãos da igreja iam lá em casa, eu só sentia raiva, desânimo, muita raiva, e aí também comecei a ter crises de ansiedade, crises de estresse. Desencadeou muita coisa em mim. Meu emocional estava muito abalado, eu chorava muito, às vezes não conseguia dormir, principalmente à noite tinha ataque cardíaco, às vezes foi muito difícil. E então, depois uma noite, eu ficava a falar, a murmurar muito: Deus, você disse que deixou o Espírito Santo Consolador, eu não sinto nenhum Consolador aqui, não sei o quê. Ficava a murmurar, mas depois uma noite, eu não conseguia dormir em condições, mas houve uma noite que o Espírito Santo esteve comigo, eu dormi lindamente, dormi tão bem. E foi um momento, aí começou um momento que o Espírito Santo mais esteve presente na minha vida, mais falou comigo, e eu entendi uma coisa: Deus, ele entende, ele respeita o nosso momento, ele respeita a nossa dor, ele respeita as nossas escolhas e ele está sempre conosco, está sempre mesmo conosco, apesar de que nem sempre vamos ter bons momentos, vamos ter momentos de angústia, de tristeza, de muita dor, mas ele está sempre conosco. Eu pude concretizar porque eu tive várias visões, eu tive vários sonhos. A presença do Espírito Santo depois disso foi muito, muito forte na minha vida, porque se não fosse assim, eu acredito que eu nunca mais ia voltar para a igreja. Eu nunca mais ia voltar para a igreja, porque eu estava muito decepcionada, muito mesmo. Estava muito decepcionada, muito magoada, sentia muita raiva. A minha mãe até já tinha se recuperado, já tinha voltado, mas eu não queria mais voltar para a igreja. Mas depois o Espírito Santo apareceu em mim, começou a me consolar, começou a falar comigo várias coisas, começou a me lembrar de várias coisas. Uma vez eu tive uma visão com a minha irmã, eu assim, ainda não tinha dormido, quase a dormir, tive uma visão que ela estava linda, estava vestida de noiva, com um lenço brilhante na cabeça, com um vestido cheio de brilho, estava a sorrir, estava muito feliz. E o Espírito Santo trabalhou muito em mim. Deus começou a me levar a meditar em vários capítulos. Daí uma vez eu a ler, né, livro de Romanos, é um dos meus livros da Bíblia. Praticamente todos os livros do apóstolo Paulo eu gosto muito, porque foram os livros que mais me deram conforto, que mais me deram consolo nesse momento de luto, né?
passar pelo luto, o luto não é fácil. O luto tem várias etapas e cada um passa de forma diferente, depende de como é que cada um vai passar o seu luto. E é importante, né? É importante nós respeitarmos o luto de cada um, porque Deus respeita esse momento que nós estamos a passar. Então, nós também, como seres humanos, temos que respeitar o luto do outro. E lá Deus me levava a meditar várias coisas, me dava uma compreensão tão clara. E eu, às vezes, uma vez eu falei com o noivo, né, o ex-noivo da minha irmã, o noivo da minha falecida irmã. E aí eu tinha falado com ele lá. Quando eu perdi a fé, eu disse, eu já não acredito mais, eu perdi a fé. Ele me disse, não faz isso, não faz isso, não perca a fé, temos que continuar. Temos que continuar, isso ainda não é o fim. Ela já cumpriu o propósito dela. Agora, Deus também tem um propósito para a nossa vida. E lá ele me falava muitas coisas. Meu pastor também sempre vinha, falava comigo, os irmãos da igreja e tudo mais, mas eu sentia sempre raiva. E lá, uma vez também eu falei, quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei com ele, apesar de tudo, mas eu sinto uma presença do Espírito Santo tão forte, tão forte. Ele disse, é assim mesmo, o Espírito Consolador. Ele quer te consolar, quer te confortar. E lá, uma vez o Espírito Santo me disse, tu vais ter que ser forte. Limpa as tuas lágrimas. Você tem 2 crianças para cuidar e os teus pais precisam de ti. Eu não sabia onde tirar forças. Eu até hoje, eu digo que os momentos difíceis às vezes vêm na nossa vida para tirar aquilo que nós sabemos que não somos capazes, mas você é capaz. Eu não sabia se ia ter forças de continuar a olhar para os meus pais, principalmente para minha mãe, para a tristeza dela, para os olhos dela. Eu nunca tinha visto a minha mãe assim, tão triste. Vocês sabem, né? Ver uma mãe triste, nenhum filho quer. Nenhum filho mesmo. E principalmente a minha irmã. Ela e a minha mãe eram assim, as melhores amigas. Estavam sempre juntas. Para ir para a igreja, para ir para não sei aonde, para ir para as compras. Elas estavam sempre juntas. Caçula, né? As filhas caçulas estão sempre juntinhas com a mãe. E lá o Espírito Santo me disse, tens que limpar as tuas lágrimas, vais ter que ser forte, vais ter que cuidar dos teus pais, servir para eles, lhes consolar, conversar com eles. E aí daí vou ter que... Minha mãe teve vários momentos de depressão, momentos difíceis que eu nem sabia o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer. E aí... Os meus filhos, principalmente, também ajudaram muito. O Daniel ia lá, ficava com ele, avó, estás assim por quê? Estás a chorar por quê? E aí foi assim. O Luquene também, uma vez, me viu a chorar, me disse assim, mamãe, estás a chorar por quê? Eu disse, estou a chorar por causa da Titi. Eles chamavam Titi na tia deles, na minha irmã. Ele me disse, estás a chorar por causa da Titi? Não falaste que a Titi está com Deus? Eu disse, sim, ela está com Deus. Então estás a chorar por quê? Deus não é bom. Por que estás a chorar? Ela está com Deus, está bem. Eu disse, sim, tá com Deus, está com Deus. E aí lá, o tempo foi passando e foi um momento muito difícil, né? Como eu já disse, o luto tem várias fases e cada um vive de formas diferentes. Para uma mãe, principalmente que perdeu já 2 filhas, não é nada fácil. E foram momentos difíceis, né, que a minha família passou. A nossa casa já não é mais a mesma. A pessoa já não se lembra da infância como, né, como poderia se lembrar. Realmente porque víamos as pessoas que cresceram conosco, né? Todos eles aí, os irmãos todos aí completos, e às vezes isso dá uma dor, principalmente porque a minha irmã morreu numa fase que ela
uma fase que ela ia se casar. E casamento é uma das festas mais lindas, é uma das festas que eu mais gosto. Que toda a família mesmo gosta, né? E foi. Só Deus sabe. Foi muito difícil, muito difícil. Não tem sido fácil saber que já nunca mais vamos voltar a ver. Mas a vida continua. O luto é assim, é doloroso. Mas temos que entender que a vida continua, né? Mas devemos guardar sempre os bons momentos, as boas lembranças que temos sobre essa pessoa no nosso coração. E sempre que possível lembrar dela com um sorriso, pensar nela com aquele sorriso, né? Então é necessário, né, nós respeitarmos a fase do luto de cada um. Para você que está a assistir ou que assistiu que está a assistir esse vídeo e estás a passar por um momento de luto, um momento difícil, sinta-se abraçada por mim. Nesse momento não há muitas palavras para dizer, porque às vezes quando falamos demais erramos. Porque nesse momento não podemos falar coisas demais. Às vezes queremos confortar a pessoa, mas acabamos por estragar tudo, né? O que devemos fazer às vezes é só nos calarmos e dar abraço, dar aquela mão, porque eu vivenciei isso. As pessoas falavam coisas, não chora. Mas como é que eu não vou chorar se é minha irmã? Não chora mais, cala já. Eu tenho que chorar sim. É minha irmã. Ela partiu. Você sabe o que é perder uma irmã na véspera de casamento? As pessoas falam muita coisa, falam demais. E às vezes eu sei que a intenção das pessoas a intenção é te consolar, mas às vezes por falarem demais acabam por te magoar mais ainda. Acabam por magoar mais ainda. Então o melhor que temos a fazer é abraçar, chorar com essa pessoa nesse momento, deixar ela no seu momento, respeitar esse luto. Tudo bem, nós não podemos ficar aí a chorar o tempo todo, mas temos que respeitar o momento. Quando é recente tem que se respeitar mesmo. Respeita o momento da pessoa, deixa ela chorar o que tem que chorar, não oprima as emoções da pessoa. E se essa pessoa precisar de ajuda de um psicólogo, procura um psicólogo para te ajudar a ultrapassar essas fases, né, do luto, faça terapia, mas principalmente também tem que se apegar mesmo na palavra de Deus, porque às vezes nem as terapias são suficientes para nos fazerem passar por essas fases todas, né? Tem que fazer terapia. Eu, quando cheguei aqui, fiz uma mentoria, né? Uma mentoria com uma pastora que foi muito boa, muito boa, né? Muito boa, falava também sobre o luto. Aquilo praticamente foi uma terapia para mim. Falamos sobre o luto, falamos sobre vários assuntos e foi muito bom para mim. Isso me deu mais estabilidade, né? E é assim, amados, a vontade de Deus, nem sempre nós vamos entender a vontade de Deus, mas a palavra nos diz que temos que entender, temos que orar e confiar, né? Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. A palavra de Deus diz: grandes são os planos do homem, mas quem os concretiza é o Senhor. Nem sempre os nossos planos vão se concretizar. E essa é a vida, né? Nós temos que saber que um dia todos nós partiremos. Os que vão primeiro nos deixam com aquela dor. E é isso. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Já falei para quem está a passar por esses momentos. Você que foi ver alguém que está a passar por esse momento, evite fofocas, evite julgamentos, porque o óbito, um lugar que você vai para confortar alguém, não é um lugar de fofoca, não é um lugar de risadas, porque você não está numa festa, você não está na tua casa. Se for para ir fazer fofoca, se for para ir para dar risadas, fica na sua casa.
porque aquela pessoa naquele momento está triste. Então precisa que você lhe dê um abraço sincero. Fica na tua casa. Se você quer ir para um lugar de óbito, um lugar onde tem óbito, é um lugar de reflexão. Só que as pessoas muitas das vezes não percebem isso. É um lugar para você refletir, para chorar com os que choram. É um lugar para você refletir. Que caminho eu tenho andado? Eu um dia também vou partir. Um familiar meu um dia também vai partir. É para você refletir sobre essas coisas. Não é para fazer fofocas, julgamentos, falar de coisas desnecessárias. Que as pessoas que, os entes queridos, as pessoas que estão com dores no coração, se te ouvem, são capazes de te enforcar até. Não façam isso, amados, principalmente em Angola. Os óbitos em Angola agora tornaram-se como se fosse uma discoteca, um clube. As pessoas vão, falam de tudo que querem, dão risadas, vão para comer, vão para beber, vão para julgar os familiares, vão para olhar nas condições, para mostrar a roupa. O óbito não é para isso, meus amados. Lamento em te dizer, né? Você que tem feito essas coisas, que um dia você também vai partir. É isso que você gostaria que fizessem? Para a tua família irem lá para dar risadas, para julgarem, para falarem mal de ti e tudo mais? Amados, o óbito é um lugar de reflexão. Quando alguém morre, é um momento que nós devemos refletir. Como é que está a nossa caminhada? Como é que gostaríamos de ser lembrados? Que legado eu vou deixar aos meus familiares, aos meus amigos, aquelas pessoas que me conhecem? É isso, a realidade é essa. Todos nós um dia partiremos, ninguém ficará aqui na terra para sempre. Um dia todos nós partiremos. Então, amados, é isso que eu tinha para falar com vocês, sabe? Falar sobre aquilo que nos magoa, que nós ainda temos uma dor. Falar sobre aquilo que nos aflige também é bom, é libertador. E a pessoa se sente mais leve. Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo, né? Para explicar também essa parte sobre mim. Espero que seja um vídeo que vocês tenham gostado. Apesar de não ser um assunto tão comum, é um assunto sensível, mas é um assunto real. É uma realidade, né? Enquanto há vida, haverá morte. É uma realidade que todos nós esperamos. Então fiquem com a paz do Senhor e reflitam, né? Reflitam e endireitem as vossas vidas, amem as pessoas, respeitem as pessoas, beijem, abracem, deixem de intrigas, deixem de fofoca, deixem de julgamentos e vamos viver em paz. Vamos perceber mais uns aos outros, ter mais empatia, ter paz com o nosso próximo, amar o nosso próximo. Então é isso. Fiquem com a paz.